Bartimeu estava a mendigar, né? E existem alguns historiadores que falam que Bartimeu, a gente não sabe se ele era cego de nascença ou se ele ficou cego por causa da circunstância da vida. E um dos historiadores que eu tive buscando sobre a história de Bartimeu, ele disse que Bartimeu ele era filho de Timeu, e então ele teve um pai, né? E ele teve um pai porque ele era filho de Timeu, mas a gente não sabe quando que Timeu morre. E esse historiador ele diz que Timeu ele era um comerciante da época e ele era como se fosse um soldado aposentado e que abriu um comércio e muito bem de vida, mas ele morre. E através da morte dele, Bartimeu começa a mendigar, né? Então a Bíblia ela é muito específica quando ela diz que Bartimeu estava a mendigar. E o estar é diferente de uma afirmação. Isso é interpretação de texto, porque se a Bíblia dissesse Bartimeu era mendigo, a gente ia entender que Bartimeu de fato era mendigo. Mas se a Bíblia diz que Bartimeu estava, significa que não era uma história, era um momento. E eu já quero profetizar nessa manhã que o momento que você está não define a história que Deus tem para você. A Bíblia diz que ele estava a mendigar. Então a Bíblia está dizendo que ele estava no momento mendigando, mas não significa que a vida dele inteira ele esteve ali. E nem significava que Deus acreditava sobre a sentença do inferno, porque o inferno quer que a gente mendiga. O inferno presta atenção para você ver, se ele era filho de Timeu e ele já teve um pai, hoje ele está órfão. Eu posso dizer isso porque eu perdi minha mãe com 7 anos de idade e eu perdi o meu pai com 15 anos de idade. Então eu posso dizer isso para vocês com propriedade. Quando a gente perde os nossos pais, a gente fica vulnerável, né? E por diversas vezes o inferno tentou soprar nos meus ouvidos dizendo: você não vai dar em nada, você não vai romper, você não vai casar, você não vai ser feliz, você não vai ter família, porque, olha para você ver, Deus tirou sua família, né? Só que não é sobre o momento. E eu aprendo com Bartimeu que não é sobre o luto, porque o luto não é para eu viver nele, o luto é para eu passar por ele. E com Jesus você passa as dificuldades, porque não é você que vence, é Jesus que venceu por você. Então ele passou, né? Ele estava por esse momento, e eu acredito que Bartimeu ele se sentia vulnerável, até porque ele estava cego, né? Ele estava a mendigar e ele era cego. E existia na época um costume deles conseguir tipo um alvará da prefeitura, e eles conseguiam uma capa, e essa capa identificava que ele era um mendigo e ele estava ali por pedir esmola, e ele vivia de esmola, ele vivia de resto, né? Porque esmola é aquilo que dá para sobreviver naquele momento. Então qualquer pratinho que ele conseguia trocar por comida, ele conseguia sobreviver. Só que um dia, eu preciso que você entre e espiritualize isso comigo, que um dia Bartimeu foi filho. E não tem como alguém que já foi filho se contentar em estar mendigo. E estar mendigo aqui, gente, significa várias coisas. Se a gente trazer para o parâmetro espiritual, o estar mendigo aqui significa alguém que derrama suas carências em namoro sem propósito, em alguém que derrama suas carências na depressão, alguém que derrama suas carências na ansiedade e acredita nas mentiras do inferno, dizendo que não vai dar certo, que não vai casar, que não vai romper. Olha para você, olha onde você mora, olha a origem da sua família, você não vai dar em nada. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que esse estar é um momento. Passa pelo processo perseverando dentro de Jerusalém. Jerusalém significa o lugar da adoração. Você está
está no lugar certo, na hora certa, escolhendo o Deus certo. Porque Ele é o único Deus que pode mudar a sentença da sua história. E Bartimeu foi filho um dia. Então ele entendia o que era uma paternidade. E eu acho lindo em Jesus que, se você for perceber, Jesus vem e o propósito de Jesus na terra é extenso, é imenso. Nenhuma teologia completa explica o mistério da cruz, né? O mistério do sacrifício perfeito de Cristo. E o que difere o cristianismo das demais religiões é que Cristo morreu. E o sangue do Cordeiro sem mácula nos difere por isso, porque as demais religiões é bode, é boi, é não sei o quê. E esse foi um Deus que se despiu da sua glória, se fez carne, desceu, né, e foi sacrificado numa cruz do Calvário e verteu esse sangue por nós. Ele não tinha mancha, ele não tinha pecado. E na cruz do Calvário, eu não sei qual é a sentença que você entrou aqui hoje, mas na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, ele estava dizendo: as maldições hereditárias não irão te alcançar. Aleluia. Acabou, gente. Não tem dessa. O Senhor desceu em glória, morreu por nós, o sacrifício dele é suficiente. Jesus é o único suficiente. E aí, Bartimeu, presta atenção, um dia você teve pai, no outro dia você não tem pai. Um dia você tem casa, outro dia você não tem casa. E diz a história que ele ficava à beira do caminho, né? E a gente não sabe se a porta de entrada era a mesma porta de saída, ou se tinha uma entrada da porta da cidade e uma saída. Não interessa, eu só sei que Bartimeu, sentado lá, ele ouve dizer, porque ele não enxerga. Então ele ouve dizer que Jesus de Nazaré estava passando pelo caminho. Então, quando ele recebe essa notificação, quando ele recebe esse comando, ele entende o seguinte: para todo mundo que passa na cidade, eu peço esmola. Para todo mundo que passa na cidade, eu não conto a minha história, eu peço esmola. Mas para Jesus, mas para esse Jesus, quando ele passar, eu não vou pedir esmola. Porque eu sei que Jesus não tem resto para mim. Jesus não tem metade de relacionamento para mim. Não. Jesus não tem drogas para mim, para me ter uma alucinação naquele momento. Porque é isso que droga faz. Jesus não me dá um prazer momentâneo de sentar, de me embriagar e me dá um prazer momentâneo, e quando eu deito no travesseiro, eu não tenho paz de espírito. Pelo contrário, Jesus tem vida plena para você. Aleluia. Eu não estou te apresentando um Jesus que você não vai ter aflições, mas como o salmista disse, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. A diferença da gente para o mundo é que a gente vence com Jesus. E tem uma diferença muito grande nisso, gente. Porque a gente vence com Jesus, é o que foi cantado aqui. Existe um mistério aqui dentro. Uma força que excede o entendimento, que a gente não consegue explicar. Como você conseguiu vencer o luto do seu pai e da sua mãe? Não sei. Existe um mistério aqui dentro. Aleluia! E é perseverar. A gente precisa ser jovens constantes. O que abala muito a nossa geração é que hoje a gente crê, amanhã a gente não crê. Hoje a gente sente, amanhã a gente não sente. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. A gente oscila muito na presença de Deus. Mas o Senhor vai te dar hoje resistência para que você consiga vencer as suas guerras internas. Gente, isso é tão sério que quando Bartimeu estava na beira do caminho, a Bíblia não relata em profundidade, mas eu creio que alguém que perdeu o pai e alguém que estava mendigo, não tinha banho na hora que ele queria, não tinha comida na hora que ele queria, ele estava em estado de vulnerabilidade. O que é isso? É uma pessoa que está totalmente ao alcance das desilusões da vida. Tudo de ruim podia acontecer com ele. Ele estava à beira do caminho. E estar à beira do caminho é muito engraçado, né? Esse termo, estar à beira do caminho, porque tem gente que de fato está à beira do caminho, né? Ele ainda não está no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho.
Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo, tem que passar por mim primeiro. Então tem gente que está à beira, está perto, mas ainda não está no caminho. E o que me faz estar no caminho? Confessa, grita, tira o grito da alma. Por quê? Porque as maiores guerras não são as externas, não são as guerras do lado de fora, são as guerras do lado de dentro. Hoje a gente vive aí uma vida corrida, a gente quase não tem tempo muito, nem para os amigos, a gente busca estudar, trabalhar, a gente busca os nossos sonhos e não está errado, a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que trabalhar mesmo. Só que a gente anda numa correria tão grande que quando a gente começa a olhar para a nossa vida, dá angústia. Já parou para pensar? Quando a gente começa a lembrar da nossa vida, fazer uma retrospectiva, dá angústia no coração da gente. Nossa, mas, sabe? E aquilo dá vontade de vitimizar, né? Nossa, tadinho de mim, tadinho de mim. Só que Jesus não chamou a gente para se vitimizar. Tá, eu sei, é difícil. Talvez você passou por um abuso, eu não sei. Talvez você passou, alguém da sua família fez algo com você e talvez você não tem coragem de falar isso, Talvez você passou por uma vulnerabilidade que te calou e por isso você hoje é tão vulnerável à depressão. Quando você está dentro do quarto, sozinho, você chora, você sente vontade de morrer, talvez você não sente vontade de viver e talvez você nem acredita que para você tem jeito. Entendeu por quê? Porque a circunstância te fez acreditar que você é mendigo. Só que Jesus, a diferença, gente, não é sobre quem foi o pai de Bartimeu. A diferença é de quem estava querendo adotar ele a partir daquele momento. E quem estava passando ali era quem veio estender a filiação. Era o Filho do Deus vivo. E eu tenho uma notícia para você. Quem está passando nesta manhã é o Filho do Deus vivo. E se você ainda não se sente filho, se você ainda não se sente filho por você não ter tido um pai que não proveu para você, que abandonou sua mãe, um pai que bateu em você, que judiou de você. Eu não sei qual é a referência de pai que você tem, mas hoje eu vim dizer que tem um pai que está disposto a te abraçar, mudar a sentença, cuidar de você e mudar a tua história. Gente, ele estava à beira do caminho. Ele ouve a notificação. Talvez a notificação que você recebeu nessa manhã foi: vamos lá amanhã. Talvez você recebeu um convite essa semana e disse: vamos lá amanhã, vamos lá domingo de manhã, vai ter alguém diferente para pregar, vai ser bacana, vamos lá e tal. E talvez você pensou: não sei não, se estiver chovendo não vou não. Aí Jesus parou a chuva, você veio e você está aqui só até da hora, você está aqui porque seu líder te chamou. Só que Jesus está dizendo: eu só usei isso de estratégia, que na verdade eu vim aqui para você sentir a minha emoção sobre você. O que mexe com a gente do lado de dentro é complexo de inferioridade, Talvez você sofreu algo na infância e você hoje tem um complexo de inferioridade. Por que não dizer que Bartimeu tinha um complexo? Ele era cego, ele não podia ver, então ele era alguém que tinha uma deficiência física. E talvez você não tenha uma deficiência física, mas talvez você tenha uma deficiência espiritual. E isso nos traz a entender que o único que pode curar a sua deficiência é o Senhor. Mas não se preocupe também por ter medo de ferida. Essa deficiência aqui eu não vou falar, Thalys. Isso aqui eu não consigo expor para ninguém. Eu não estou te pedindo isso. Eu só estou te pedindo que você deixe aquele que está aqui no nosso meio curar as suas feridas, porque através da sua ferida Deus vai te habilitar para que você tenha a autoridade de ministrar sobre alguém que também tem a mesma deficiência. Ele tinha uma deficiência. Talvez não eram todos que queriam ser amigos de Bartimeu, E às vezes por causa da sua aparência, talvez alguém um dia te desprezou. Talvez você não consegue nem olhar no espelho direito, talvez você não se agrade do seu cabelo, talvez você não se agrade do seu porte físico, você se acha magro demais, você se acha gordinho demais, você acha que o seu cabelo é ruim, você acha que o seu cabelo é bom e você não queria. E talvez esse complexo de inferioridade que dentro de você está, você internaliza isso, você não se relaciona com as pessoas, isso te prende, você não gera amizade por causa da vulnerabilidade que tem dentro de você. Você não fala, mas você tem complexo. Você não expressa isso, mas você tem complexo.
Tem gente que é engraçado, eles são muito engraçados. Você conhece gente assim, que é muito engraçado, que aonde chega faz todo mundo rir, mas quando está sozinho, ele não se sente tão engraçado assim. E essa forma de fazer graça é uma forma de defesa para se defender do trauma que viveu. Só que Jesus também é o Deus que cura trauma. Jesus chegou nessa manhã para mexer na nossa alma. Jesus chegou nessa manhã para mexer na nossa ferida. Aquele buraco que a gente fala aqui, Jesus não mexe. Jesus está dizendo, eu mexo sim, porque eu te quero sarado na minha presença. Gente, Jesus se importa com todas as nossas áreas. Jesus importa com a nossa área sentimental. Jesus se preocupa com a nossa área profissional. Jesus se preocupa com a nossa área emocional. Jesus se preocupa com tudo. Ele é um Deus que nos completa por inteiro. Só que o negócio é que a gente quer pegar a nossa carência e derramar em cima de um namorado. Não funciona. A gente quer pegar as nossas carências e quer derramar em cima de um namorado. Não funciona. Namoro de crente tem que ser para rumo de altar. Então, se eu não tenho uma perspectiva de casamento, eu não namoro. Crente funciona assim, beleza? Crente não fica. Crente não beija na boca sem propósito, ok? Crente não tem disso. A gente que é crente, a gente já namora pensando em data de casamento. A gente não tem essas coisas, não tem meio termo com a gente. Por que a gente tem que ser assim? Que lá na minha escola, meus amigos já namorou, meus amigos já fizeram várias coisas, já experimentaram várias coisas. O que tem? Jesus perdoa. Sim, Jesus perdoa. Só que a questão é, e depois que você experimentar, você vai ter resistência para voltar? É sobre isso. Porque quando a gente experimenta, a gente abre uma brecha de legalidade e o inferno ganha força sobre a gente. Então o inferno puxa a gente para aquilo e a gente vira escravo daquilo que a gente não domina. Então se eu não domino, sabe o que Jesus está me mandando dizer? Quem é você dentro do quarto? Quem é você dentro do seu quarto? Porque aqui é fácil. Aqui a gente tem gente para segurar na mão da gente. E quando a gente entra no nosso quarto? Porque no nosso quarto é o lugar da gente ser santo. Quem é você dentro de casa? Quando a sua mãe te pede para lavar uma vasilha, quando a sua mãe te pede para você arrumar a casa, o que gera dentro de você? Quando você tem que cumprir com as suas obrigações, o que você fala? Sai palavra na sua boca? Tem brecha na sua vida. O que você acessa quando você está dentro do quarto sozinho? Tem brecha na sua vida. Você consegue passar 5 horas no Instagram e não consegue passar 5 minutos lendo a Bíblia? Tem brecha na sua vida. Eu tenho que te dizer, eu tenho que ser verdadeira em te dizer que se você fica 5 horas no Instagram, você está dizendo em atitude, Senhor, o Senhor não é a prioridade da minha vida. O Deus da minha vida é o Instagram. É sério, gente, mas isso é real. O que eu priorizo, eu digo que é importante para mim. Então, se eu fico mais com pessoas e não me relaciono com o Senhor, eu estou dizendo, o Deus da minha vida é fulano de tal. Deu para entender? E ele estava à beira do caminho e ele ouve dizer que Jesus está passando. Entenda a maturidade espiritual de Bartimeu. Bartimeu, ele não diz para ninguém, a Bíblia não diz que ele diz para ninguém o seu problema. Só que quando ele sabe que Jesus está passando, ele tira o grito da alma. Porque tem gente que parece que nem sente nada. Jesus fala, Jesus batiza, Jesus entra, Jesus envolve todo mundo com a glória, mas o crente está ali. Durinho, durinho. Não tem expressão nenhuma. Só que dentro dele tem um grito. Tem algo que tem que sair para fora. Aí Jesus passando, ele entende que aquele homem podia mudar a vida dele. Aí quando Jesus está passando para o povo, ele já começa a gritar, irmão. E há uma diferença do que você precisa. Porque ninguém que está dentro de uma casa pegando fogo, o carro deu pane no meio da estrada, está pegando fogo, o filho está lá dentro, tem que tirar do bebê com fogo. Ninguém que está no meio de um caos vai falar assim, me ajuda, ô fulano, me ajuda, deixa eu ligar. Não, irmão. Se você está no meio do caos, você fica doido. Você já quer, me ajuda, socorro,
você já quer gritar, você já fica desesperado, entendeu? Porque é sobre urgência. Então, às vezes, ninguém entende quando você dá um glória alto. Às vezes, ninguém entende quando você é expressivo na sua adoração. Só que o céu está dizendo, eu sei qual é a sua urgência. E não muda a sua essência por causa de mim. Aleluia! Quando ele ouve dizer que ele passa, Bartimeu, Jesus, filho de Davi. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que ele soube que Jesus de Nazaré ia passar. Só que na hora que ele grita, ele diz Jesus, filho de Davi. Estranho, né? Porque a notificação que chega é, ô Bartimeu, Jesus de Nazaré vai passar por aí. Beleza. Mas quando Jesus passa, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava dizendo, Jesus, eu reconheço que tu és o Messias. Quando ele grita, filho de Davi, ele estava elevando e dizendo, eu sei quem tu és. E eu sei que tu podes mudar a minha vida. Porque se ele gritasse Jesus de Nazaré, ele estaria dizendo, Jesus, filho de José. Mas quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo assim, eu conheço a tua linhagem, eu sei que Isaías profetizou o Senhor, eu sei que tu está passando e tu pode mudar a minha vida. E olha que profundo, gente. Diz a Bíblia que Josué uma vez, para conquistar Jericó, que era a mesma cidade que Bartimeu estava, só que anos diferentes, diz a Bíblia que quando Josué estava conquistando, o comando de Deus para Josué foi o seguinte, tem muralha. E na muralha você vai dar a volta, e quando a ordem for dada, você grita. Mas até então, vai marchando em silêncio. Olha que profundo. Então Josué foi com o povo marchando em volta da cidade, em silêncio. Tempo de silêncio, Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu e um propósito. Então ele marcha em silêncio com o povo, vai marchando. Mas quando dá a 7ª volta, o Senhor diz para Josué, grita. E quando o povo grita, diz a Bíblia que através do grito, mas não sei se você pegou, diz a Bíblia que através do grito as muralhas caíram dela. Você está entendendo? Que quando Deus dá ordem para o grito da tua alma sair, Deus está quebrando algo dentro de você. Gente, lá em Israel é outro nível, porque lá as crianças aprendem desde pequeno as histórias dos seus heróis, que são os heróis da Bíblia Sagrada. Então, com certeza, Bartimeu sabia dessa história. E ele entendia que o grito não podia ser para qualquer um. Tinha um tempo certo. E eu estou aqui para dizer, hoje é o dia do grito. Aleluia! Porque hoje Deus vai quebrar as fortalezas. Porque tem gente aqui, gente, que foi maltratado. Tem gente aqui que foi ferido. Tem gente aqui que precisa ser curado. Porque tem complexo. Se inferioriza. E o que Jesus está querendo dizer? Hoje chegou o dia da lágrima sair dos seus olhos. E hoje é o último dia que tu chora por causa disso. Porque eu desci aqui com cura para nós. Há uma urgência de Deus tão grande nesse tempo de curar a igreja. A igreja precisa ser curada. Tem gente que foi ferido por outros líderes e hoje está aqui tendo o bálsamo de Deus. Tem gente que foi ferido e não consegue mais glorificar a Deus. Tem gente que foi ferido porque falaram que ele fez uma coisa e ele não fez. E isso fere a nossa alma. Só que ao invés da gente expressar, a gente internalizou. E isso virou muralha. Porque quando a gente não fala do assunto, isso vira muro. Já reparou um casal que não tem diálogo? Um casal que não tem diálogo vira muro. Quando pensa que não, separa. Pode ser que não separa em papel, mas separa dentro de casa. Não tem relacionamento. Porque sem a fala não tem relacionamento. Vira muro. Só que Jesus trouxe nós aqui. Para dizer para nós que hoje é o dia que Deus liberou para sair de dentro de nós um grito.
Aleluia. E Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo oprimia ele, dizendo: para de gritar, para de incomodar o mestre. E é isso que o inimigo tenta. Enquanto a palavra é pregada, talvez você quer se expressar em adoração, em choro. Talvez você já está entendendo qual é o complexo, qual é a dificuldade, qual é a ansiedade. Só que o inferno fica tentando, o seu eu também tenta uma guerra, dizendo: não vai adiantar. Isso não vai adiantar, isso não vai passar. Ninguém conhece a sua história. Ninguém conhece, gente. Mas o que eu acho lindo em Bartimeu é que enquanto o povo, a Bíblia que diz que quanto mais o povo oprimia ele, mais ele gritava e elevava a voz dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E gritava. E quanto mais o povo dizia: não vai, eu vou, porque ele entendia que quem estava passando ali, quem está passando nessa manhã, tem o poder de mudar a nossa história. Aleluia! Tamires, mas o meu pai, minha mãe, ninguém da minha família tem condição. E eu sonho com a faculdade X. Eu sonho, Tamires, mas ninguém tem condição. Eu sou da família simples, Tamires. Você não sabe onde eu moro, as dificuldades que nós já passamos fome. Eu estou aqui para te dizer que quem está aqui nesta manhã pode mudar a sentença e a sua vida, e esse espírito de pobreza quebrar em você, e Deus te prosperar, você conseguir estudar, e Deus romper com esse negócio. Gente, Jesus pode. Não há nada impossível para Jesus, mas eu posso te dizer, nada nesse mundo se compara então o nosso nome escrito no livro da vida. Nada nesse mundo se compara em ter Jesus na nossa vida. Então o que Jesus fizer de matéria, amém. Mas o que Jesus não fizer de matéria, Ele está fazendo dentro de mim. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Ele diz assim, Romanos 8, 18, se não me engano, ele diz assim: a glória que há de ser revelada no tempo futuro não pode ser comparada com os sofrimentos desse tempo. Só que o que eu acho bonito é que ele fala assim: a glória que há de ser revelada em. O em significa dentro. Ele estava dizendo: a mãe glória ser revelada dentro de nós. Jesus tem interesse de fazer por dentro, porque através de nós, Deus nos usará para a glória e o reino dele. E ele grita, gente. Ele está nem aí com quem está mandando ele calar. Ele está gritando, ele está gritando. E aí Jesus para. E a coisa boa é quando Jesus para na nossa história. Quando Jesus começa a mexer onde ele não queria que mexesse. Coisa boa. Jesus parou. Quando Jesus para, Jesus fala assim: vai até Bartimeu, até esse cego, e manda ele pra cá, esse mendigo. Aí, os que estavam tentando oprimir, agora vai lá nele e fala assim: aqui, ele manda te chamar. E diz a Bíblia que quando ele levanta, ele pega a capa, o alvará da prefeitura que dizia: mendigo, deficiente, oh aleluia, glória a Deus, desprezível, órfão, vulnerável, abusado, diz a Bíblia que ele pega essa capa e joga a capa e vai correndo até Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, olha que simples, Jesus vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? E a pergunta de Jesus hoje para nós é: e aí? E aí? O que queres? O problema nosso é que a gente quer que Jesus faça. Só que a gente também não especifica para ele. Ah, mas Jesus conhece meus pensamentos, irmão. Jesus gosta de relacionar. Jesus gosta de relacionar com nós. A gente não fala para Jesus como a gente fala com um amigo. Ai, amigo, sabe o que é? Eu senti uma angústia. Ah, meu filho, esse dia eu tô tão ruim. Por que a gente não chega para Jesus? Em vez da gente ir pro WhatsApp, pro grupo de WhatsApp, a gente ir para Jesus e falar: Jesus, tô tão ruim. Isso aqui, se o Senhor não entrar nisso aqui, eu não consigo vencer. Senhor, isso aqui é a minha fraqueza.
E se o Senhor não derramar graça sobre isso, eu vou cair, eu vou desviar. Seja sincero com Jesus, gente. Não vamos colocar, não vamos ser religiosos ao ponto de dizer, eu sou forte, eu estou na presença de Deus, ninguém é forte. A gente está na presença de Deus é por graça. Se não for misericórdia descendo na nossa vida todo dia, a gente não percebe. Então a gente tem que ser sincero com Jesus e falar, Jesus, isso aqui eu preciso do Senhor mais do que tudo na minha vida. Porque se eu for pela minha carne, nisso aqui eu desvio. Nisso aqui eu vou pecar. Nisso aqui o meu eu vai falar mais alto. Mas se o Senhor derramar graça. O apóstolo Paulo, gente, licença, o apóstolo Paulo não era comum, não. O apóstolo Paulo era um cara que falava várias línguas, tinha várias faculdades. O apóstolo Paulo tinha acesso em ir vários lugares. O apóstolo Paulo é um dos homens mais respeitados, biblicamente falando. Sabe, tipo assim, sabe que uma pessoa preparada para aquilo era Paulo. Só que Paulo vai dizer que um dia, Deus, por favor, tira de mim esse espinho. Poxa, tem feito a tua obra, tá tudo dando certo, tá tudo bacana entre nós. Poxa, tira esse espinho. Aí Deus vai dizer, Paulo, a minha graça. E aí Deus vai continuar dizendo para ele, e o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Era Deus dizendo para ele, Paulo, eu consigo deixar mais perfeito aquilo que já é perfeito em cima daquilo que você não tem força. Era Jesus dizendo, era Deus dizendo, eu consigo fazer de você dependente de mim por causa da fraqueza. Entende que até a sua fraqueza Deus é glorificado? Aleluia. Gente, o Senhor é glorificado nas nossas vidas por causa das nossas deficiências. Ninguém é perfeito, não, irmão. Nós somos defeituosos, mas de glória em glória. E até que Ele venha e nós teremos um corpo glorificado, nós vamos ter defeito. Mas depois do corpo glorificado, nós vamos estar no céu cantando santo, santo, santo. Quem crê que Jesus vai voltar? Está muito perto disso acontecer. Mas antes que Ele volte e não haja dor, nem luto, nem pranto, e Ele enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, Ele também quer nos fazer completo, né? Então Jesus, passando por ali, Ele grita Jesus manda chamar, e Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Foi a pergunta de Jesus. Mas Bartimeu não ficou, deixa eu pensar, não. Quando Jesus pergunta, ele já tem a resposta pronta. Gente, Bartimeu estava mendigo, mas Bartimeu não era mendigo não, gente. Bartimeu tinha a resposta pronta, ele virou para Jesus e falou assim, que eu torne a ver, ou que eu veja. Aí Jesus falou com ele, vai no teu caminho, tua fé te salvou, vive em paz. Simples, né? Porque Jesus é simples, gente. Quem enfeita demais, a Bíblia é nossa. Mas Jesus é muito simples. Glória a Deus. E a gente tem que ser simples também. Né? A gente precisa olhar para o outro com simplicidade, não com superioridade. E aí, Jesus, ele recebe a palavra de Jesus. E uma palavra de Jesus muda todo o currículo da nossa história. Porque Ele torna a ver. Diz a Bíblia que Ele fala que eu torno a ver. Jesus confirma e Ele torna a visão. E Ele começa a ver, imagina, não via nada, agora está vendo tudo coloridinho. Né? Está todo emocionado vendo aquilo. Só que aí, Bartimeu não é mendigo mesmo. Porque ele poderia receber visão e continuar mendigando, sim ou não? Porque ele acostumou pedir. Só que quando Jesus entra na história dele, Jesus entrou na história dele porque ele gritou. Senão Jesus tinha passado normal. Só que aí, quando ele recebe a visão de volta, ele não volta para pegar a capa e para voltar a mendigar na parte de Jericó.
Sabe o que ele faz? A Bíblia diz: e seguiu Jesus pelo caminho. Quando ele recebe a visão, ele fala: não, meu lugar não é aqui não, pela marraçúria. O meu lugar não é aqui nessa beira desse caminho não. Iramachurimiká. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? De forma mais simplificada para que você entenda? Não, meu lugar não é dessa depressão aqui não. Amarraçurimiká. O meu lugar não é cortando o pulso não. O meu lugar não é cortar pulso. Eraiachurimiká. Quando eu tenho um encontro com Jesus, o meu lugar não é mais da ansiedade. Quando eu tenho um encontro com Jesus, o meu lugar não é mais no abuso. Eu vou casar sim. Mesmo com essa sentença na minha vida, depois que ele me deu visão, eu vou seguir ele pelo caminho, porque este lugar aqui não é o meu lugar. O luto não é o meu lugar. Eu passei por aqui, eu fiquei aqui um tempo, mas eu não vou ficar mais. Porque o céu estava dizendo para ele: ô Bartimeu, tem coisa nova para você viver. O complexo de inferioridade não é o meu lugar. Eu vou seguir caminho com Jesus. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui nessa hora é muito simples. O que é realmente Jesus está falando que eu não entendi até agora? Que nós não vamos ficar, e nós não podemos ficar no lugar da beira do caminho. Nós precisamos seguir o caminho. Nós precisamos deixar as nossas mazelas, as nossas dores. Porque o que o inferno faz com nós? Senta aqui. Essa é a sua cadeira. Todo mundo tem que ter dó do ser. Não, você perdeu o pai, você perdeu a mãe. Mais coisas, né? Vamos ver aí. Você teve depressão, você é uma pessoa que foi abusada, você é uma pessoa que foi traída. Não, fica aí, você tem toda a razão de ficar aqui. Deus. Você tem que ficar aqui, sabe por quê? Todo mundo tem que ter dado você e entender que você é assim porque te feriram, você é assim porque te maltrataram, abusaram de você. Verdade. O problema do inferno é o seguinte, que ele fala o que foi verdade no passado. Aí a gente dá razão para ele. Só que Jesus está aqui na frente dizendo: vem. Sai da cadeira. Sai da beira. Jesus está aqui, vem. Por quê? Jesus não vem puxar a gente. Entende isso? O inferno é invasivo, ele entra abombando tudo. Jesus não. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, sabe o que Jesus está dizendo, gente? Conjectura comigo. É como se a gente fosse uma casa. Nós somos uma casa cheia de cômodos. E é como se Jesus batesse na porta da onde nos aflige. Por exemplo, Jesus batendo na sua área sentimental. E porque você foi ferido, você não quer mais saber. Aí Jesus está lá: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha pra você ver. E eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está dizendo: eu bato na porta, mas quem abre a porta? Eu bato na porta, mas quem abre a porta é você. Eu estou à porta e bato. Jesus fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque tem gente que ouve, mas não abre a porta, e abrir a porta, eu entrarei e cearei. A ceia a gente lembra de quê? De vinho. O vinho significa o que? Uma alegria. Jesus está dizendo: eu tenho alegria sobre essa área, Jesus.
Eu tenho mudança de história sobre a sua vida. Você crê? Você sabe que Jesus estava falando com você, né? Jesus tem mudança de história sobre a sua vida. Jesus tem mudança de história sobre a sua vida. Você é preciosa do Senhor. Você é preciosa do Senhor. Eu não sei o que você ouviu que te feriu. Te feriu muito. Ao ponto de, como se você se sentisse numa bolinha, assim, pequenininha, indefesa. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele muda a sua história. Aleluia! Que Jesus quebra os complexos de inferioridade da gente e faz a gente conseguir se sentir bonita. Faz a gente ter perspectiva de futuro. Jesus faz essas coisas. Jesus trata a alma da gente porque talvez isso não feriria ninguém, mas você feriu. Por que Jesus faz isso com nós? Porque um dia você também vai dizer a meninas que foram complexos também de inferioridade, dizer: eu venci.